A graça e a paz de Cristo Jesus, mais uma vez estou aqui convosco para realizarmos mais uma live na presença do Senhor. Hoje é véspera da Sexta-feira Santa, né? Onde todos os cristãos vão comemorar assim a preparação para a Páscoa, para a ressurreição de nosso Senhor. E segundo cálculos, seria então para o dia de amanhã, a sexta-feira da paixão, a sexta-feira da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, na nossa live de hoje, vamos prosseguir com a nossa exposição da segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, já que a nossa proposta, o nosso projeto de exposição bíblica é justamente podermos pregar a Bíblia toda. E assim, nessa noite, queremos assim contar, antes de tudo, com a dependência de Deus para realizarmos tudo isso. Contarmos, acima de tudo, com a dependência de Deus, com certeza. Então vamos estar assim, orando nesse momento, pedindo a orientação de Deus. Seja muito bem-vindo, Miguel. Deus abençoe você aí no Instagram, acompanhando mais uma vez aqui a gente. E o tema de hoje é o combate às heresias. Hoje é o tema dessa noite. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, por Tua longanimidade para conosco. E isso significa, Senhor, antes de tudo, paciência. A paciência grande em relação a nós, porque somos sujeitos a pecar. Mas, graças a Cristo Jesus, não somos mais pecadores perdidos, mas agora somos pecadores perdoados, pecadores redimidos. Então, diante da Tua presença, contando com a Tua graça, que Tu venha iluminar nossos entendimentos, iluminar os nossos corações, para Te honrar e Te glorificar, Senhor. Porque só Tu, Senhor, és justo, és santo, és maravilhoso, Senhor. E faze uma grande obra, Senhor, nessa noite, e que cada um que puder ver esta live, cada um que tenha acesso a esse vídeo, possa ser edificado na verdade, que é Cristo Jesus. Em nome de Cristo te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, não é? Capítulo 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, sem demora, vamos estar assim, lendo o texto bíblico dessa noite. Aqui está, segunda epístola de Pedro, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidadelas de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles.
é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. E especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então aqui temos esse texto bíblico aqui em mãos. Esse texto, até certo ponto, ele faz paralelo com a epístola de Judas, né? No caso, a epístola de Judas. Né? Então, nesse caso aqui, no nosso texto, o centro de tudo é a questão dos hereges. Quem são os hereges? Aqueles que desviam o povo de Deus da verdade. Aqueles que desviam o povo de Deus da verdade. E aqui a gente pode ver algumas descrições que vão do primeiro versículo até o versículo 3, que vai falar de falsas profecias e falsos ensinos. Então aqui, a primeira categoria de hereges que a gente pode verificar são justamente aqueles que ensinam coisas que deformam o ser e a obra de Deus em favor do pecador. Tá? Então são esses os ensinos que deformam, né? Que deformam. E aí você tem uma segunda categoria de heresia, que são as heresias morais, que tem a ver com procedimentos, não é, maldosos, que tem a ver com a imoralidade. E a imoralidade tanto pode ser questões relacionadas a sexo, quanto questões relacionadas ao roubo, à mentira e etc. São chamados pecados contra o próximo, né? Porque as heresias dos falsos ensinos são os pecados diretamente contra o ser e as obras de Deus. E já as coisas relacionadas aos pecados, aos pecados contra a obra de Deus e a sua pessoa, estão nos primeiros versículos. Já do versículo 4 ao versículo 16 tem a ver com a moralidade. E já numa terceira parte, que vai dos versículos 17 a 22, já está falando da natureza
de que muitos deles são o quê? São aqueles que se desviaram da fé, são os apóstatas, que em última instância nunca foram, na verdade, nascidos de novo, nunca foram, na verdade, regenerados pelo Espírito Santo. Tá? Deixa eu só fazer uma correção aqui, né? Na fonte. Fazer um ajuste aqui na fonte da câmera. Vou ter que fazer isso aqui, esse ajuste. É ao vivo. Então tem que fazer esse ajuste aqui. Agora sim. Fiz o ajuste aqui na câmera do Facebook. Agora sim. Já está o ajuste correto. Então são essas três partes. Então vamos lá. O tema de hoje é justamente esse, o combate às heresias. Então vamos aqui, né? Vamos começar por aqui, nos versículos 1 a 3, né? Vamos aqui nos versículos 1 a 3, que vão dizer o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, quer dizer, não é de uma maneira aberta, mas sim de uma maneira sorrateira, a ideia aqui, né? Heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Né? Então aqui a gente pode falar aqui algumas coisas importantes, né? E eu vou utilizar aqui algumas anotações, não é, da Bíblia de Estudo da Herança Reformada. Ela diz assim, ó, acerca do versículo 1. Os fiéis do Novo Testamento devem esperar o surgimento de falsos mestres, assim como os falsos profetas se levantaram nos dias do Antigo Testamento. Então a gente pode ver isso, né? Conforme Mateus 7, versículo 15, né? Mateus 7, versículo 15 vai dizer o seguinte, Mateus 7, versículo 15, vai dizer o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Né? Então aqui, aí diz, ó, prosseguindo aqui, dissimuladamente, secretamente, heresias destruidoras, ensinamentos falsos e divisores. Nem todo erro doutrinário destrói a alma, mas alguns ensinamentos solapam os ensinamentos e a prática do cristianismo verdadeiro, de tal modo que podem levar muitas pessoas ao castigo eterno no inferno. Tá? Renegarem o soberano Senhor. Não a palavra usada para o Senhor Jesus, mas um termo para Deus como Mestre Supremo. Eles professavam ser escravos de Deus, mas sua vida ímpia os renegava. O paralelo deste versículo com Judas 4, 5, e é muito interessante aqui, né? Vou até na Epístola de Judas, versículos 4 e 5, que é o penúltimo livro antes de Apocalipse, né? Antes do último livro, versículos 4 e 5 aqui de Judas, né? Versículos 4 e 5 vai dizer assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos assim, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, aí voltando aqui, ó, que o Senhor tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então a gente chega aqui nesse ponto importante, né? A gente chega nesse ponto importante aqui, que chegamos aqui à nossa aplicação, né? Como você vai constatar que alguém está lhe ensinando
doutrina errada, ou, como se diz, né, lhe ensinando o erro para se desviar do caminho de Deus. Então aqui, aproveitando essa Bíblia aqui, né, vou aproveitar, né, tudo que for contrário a isso aqui, a gente começa ainda pelo primeiro, né, pelos primeiros credos, né, pelos primeiros credos que a igreja utilizou após a morte dos apóstolos, né? Esse credo ele é mais ou menos um dos mais antigos, ele tem a sua primeira datação na primeira metade do século II, ou seja, entre os anos 101 a 150, já depois da morte do último apóstolo. Ele diz assim, de repente você pode pensar que isso é catolicismo romano, mas na realidade isso é antes do próprio surgimento do catolicismo romano. Ele diz assim, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então a primeira de todas as coisas é essa, é negar a doutrina da criação. Quem nega, herege. Ponto. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Renegar Cristo, como já diz o texto bíblico, heresia. Ou seja, Jesus não existe, Jesus nunca existiu. É como se diz, negar toda a vida e obras de Cristo. Porque diz aqui, ó, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então o nascimento de Cristo foi virginal. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ou seja, Hades. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Quer dizer, Jesus Cristo está vivo, ele ressuscitou. Morreu, mas ressuscitou. Subiu aos céus. E agora está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Quer dizer, o corpo de Cristo está no céu. Sua humanidade está no céu. E ele um dia voltará. Outro ponto importante. Creio no Espírito Santo, ou seja, é crer no Espírito Santo como Deus verdadeiro, assim como Cristo e assim como o Pai. Na Santa Igreja. Que igreja? É a Igreja de Cristo. Igreja universal. Ou seja, universal não no sentido de denominação universal do Reino de Deus, mas está falando universal de todos os crentes, em todos os lugares, em todos os tempos. Na comunhão dos santos. Que santos são esses? É na comunhão da igreja. Tá? E aí diz, na remissão dos pecados, ou seja, perdão e purificação dos pecados. Na ressurreição do corpo, que quando Cristo voltar, ressuscitaremos. Na vida eterna. Então, esse é o ponto. Então, esse é um dos primeiros credos que a gente pode falar, credos assim, que falam sobre as doutrinas principais que devemos guardar e tudo que for diferente disso é heresia. Então, por exemplo, unicistas, testemunhas de Jeová são falsos mestres. Unicistas e testemunhas de Jeová são falsos mestres, pois negam o poder e a virtude do Pai, do Filho e do Espírito Santo, principalmente. E aqui temos o credo niceno, né? O credo niceno, que amplia mais a ideia que está aqui. Creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os mundos. Quer dizer, Jesus Cristo ele não teve início, ele já é gerado eternamente. Deus de Deus, luz da luz. Olha aí. Verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. Aí vem, gerado não criado, sendo da mesma substância do Pai. E aí diz, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Toda a base disso está em João capítulo 1, você vai ver ali. Aquele que por nós e por nossa salvação desceu do céu e foi encarnado pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Então aqui se tornou homem. Encarnado significa se tornou homem, tomou o corpo humano.
e foi feito homem. E foi crucificado também por nós sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. E subiu ao céu e está assentado à mão direita do Pai. E ele retornará com glória para julgar tanto os vivos quanto os mortos. Ele cujo reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, o Senhor e o doador da vida. Olha aí. Que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é justamente adorado e glorificado. Isso você pode ver no Evangelho segundo João, capítulos 14 e 16. Tá? Que falou por meio dos profetas. E creio em uma santa igreja universal e apostólica. Por que universal? Como eu já expliquei antes, a igreja de Cristo, ela cobre todos os fiéis do Antigo, do Novo Testamento, de todos os tempos e de todos os lugares. Isso é o que significa. E apostólica por quê? Por causa dos ensinos dos apóstolos registrados no Novo Testamento, já que quem escreveu os evangelhos foram quem? Discípulos e os próprios apóstolos, ou seja, discípulos dos apóstolos e os próprios apóstolos. Tá? Aí vem, eu aceito um único batismo para a remissão dos pecados. Então, a experiência do batismo é única. E não importa qual é a forma que seja. Seja aspersão, efusão, imersão, não importa. Tem que se manter a fórmula. Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí temos aqui, e aguardando a ressurreição dos mortos. Ou seja, quando Cristo voltar, ressuscitaremos. E a vida no mundo do porvir, ou seja, a vida eterna. E aqui esse credo termina com amém. Tá? Então são duas bases. Agora há alguns ensinos que são importantes para lembrarmos agora a nossa distinção como evangélicos. Eu estou gastando mais esse tempo para quê? Para distinguirmos, das heresias, E até vou deixar aqui registrado, Vou até deixar aqui registrado na live para uma consulta. Hoje a live está sendo até bem diferente. Para uma consulta sobre as doutrinas autênticas da Reforma Protestante. E aí podemos ter aqui as distinções, que a gente pode encontrar no credo apostólico, credo niceno, constantinopolitano e aí eu sugiro a confissão belga. E aqui eu coloco as bases, As bases do que nós podemos dizer aqui sobre a autoridade, das Escrituras. Aí eu vou pegar o artigo, vou ler aqui o artigo 7 da Confissão Belga. Cremos que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 e 1 Epístola de Pedro capítulo 1, versículos 10 ao 12. Nela Deus descreveu por extenso toda a maneira de servi-lo. Por isso não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos ou um anjo vindo do céu. Então quer dizer, seitas como Mormons, adventistas do sétimo dia,
que falam de anjos seguidores que revelaram alguma coisa, isso é maldição. Então aqui está, ó, Gálatas 1:8. Ensinar outra doutrina senão aquela da Sagrada Escritura é proibido acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo dela. Assim se mostra claramente que sua doutrina é perfeitíssima e em todos os sentidos completa. Conforme a gente pode ver aqui, você pode confirmar a perfeição das Escrituras no Salmo 19:7 e em João 15:15, Atos 18:28, Atos 20:27, Romanos 15:4. Você quer conferir isso? Só retornar o vídeo e com calma você vai ver aqui ó, novamente. Salmo 19:7, João 15:15, Atos 18:28 e Atos 20:27 e Romanos 15:4. Tá bom? Então aqui, ó, não se pode igualar escritos de homens às escrituras divinas, conforme fazem os adventistas, que botam praticamente em pé de igualdade os escritos de Ellen White. Não. Por mais santos que tenham sido os autores, nem se pode igualar a verdade de Deus. Costumes, popularidade, antiguidade, sucessão de tempos ou de pessoas, ou concílios, decretos e resoluções. Por mais até que eu esteja citando aqui a Confissão Belga foi um consenso. E mesmo assim o que acontece? Isso não foi de uma cabeça de uma só pessoa, apesar de ter sido redigida por uma, mas houve um consenso entre pessoas que receberam como verdade baseada 100% na Escritura. Então temos aqui, ó, pois a verdade está acima de tudo e todos os homens são mentirosos, conforme Salmo 116:11, e mais leves que a vaidade, Salmo 62, versículo 9. Por isso rejeitamos de todo o coração tudo que não está de acordo com esta regra infalível, conforme os apóstolos ensinaram. Provai os espíritos se procedem de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa. Segunda Epístola de João, versículo 10. Então, aí está. Então, artigo 7, né, da Confissão Belga. Uma outra verdade também importante, né, que é muito importante a gente saber, que sobre Jesus Cristo, né, e aí eu vou falar aqui de Cristo o seguinte. E aí a gente pode ver, ó, a criação do homem, sua queda e sua incapacidade de fazer o bem. Então aqui eu vou pegar esse artigo aqui também, né, que nos torna diferentes de outras religiões, né, e de heresias também, tá? Que é o artigo 14 da Confissão Belga. Só vou utilizar só a Confissão Belga, né? Cremos que Deus criou o homem do pó da terra, e o fez e formou, conforme sua imagem e semelhança, bom, justo e santo, capaz de concordar em tudo com a vontade de Deus. Mas quando o homem estava naquela posição excelente, não a valorizou e não a reconheceu. Dando ouvidos às palavras do diabo, submeteu-se por livre vontade ao pecado e assim à morte e à maldição, pois transgrediu o mandamento da vida que tinha recebido e pelo pecado separou-se de Deus, que era sua verdadeira vida. Assim ele corrompeu toda a sua natureza e mereceu a morte corporal e espiritual, tornando-se ímpio e perverso e corrupto em todas as suas práticas. Perdeu todos os dons excelentes que tinha recebido de Deus. Nada lhe sobrou desses dons, senão pequenos traços, que são suficientes para deixar o homem sem desculpa. E aí vem, pois toda a luz em nós se tornou trevas, como nos ensina a Escritura. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1,5. Aqui o apóstolo João chama os homens de trevas. Por isso rejeitamos todo o ensino contrário sobre o livre-arbítrio do homem, porque o homem somente é escravo do pecado e não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João 3, versículo 27. Quem não se gloriará de fazer alguma coisa boa pela própria força, se Cristo diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer? Quem falará sobre sua própria vontade,
sabendo que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quem ousará vangloriar-se sobre seu próprio conhecimento, reconhecendo que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Em resumo, quem apresentará um pensamento? Admitimos que não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas que a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Por isso devemos insistir nestas palavras do apóstolo. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Filipenses 2, versículo 13. Pois somente o entendimento ou a vontade de Cristo que opera no homem está em conformidade com o entendimento e a vontade de Deus como ele ensina. Sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Então podemos ver aqui que é somente em Deus é que podemos fazer todas as coisas. E aqui eu vou deixar por último nessa parte então o artigo 22 dessa mesma confissão belga que fala da justificação pela graça mediante a fé. Então aqui o artigo 22 diz o seguinte: cremos que para obtermos verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração a verdadeira fé. Então, isso não é o livre-arbítrio do homem. Essa fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, apropria-se dele e nada mais busca fora dele. Pois das duas uma, ou não se acha em Jesus Cristo tudo que é necessário para a nossa salvação, ou tudo se acha nele. Então, aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem a salvação completa. Então, diferentemente de adventistas e outros que falam que não podemos ter certeza da nossa salvação, nós temos certeza sim, pela fé. Nós temos certeza sim. E aí, como podemos ver em João capítulo 14, versículo 6, Atos 4, versículo 12 e Gálatas 2, versículo 21 e mais Salmo 32, versículo 1. Temos aqui Mateus 1, 21, Lucas 1, versículo 77, Atos 13, versículos 38 e 39, Romanos 8, 1. Então a salvação não é para o futuro, a salvação é para agora. E aí continuando, dizer porém que Cristo não é suficiente, aí está falando de boas obras, né? E que além dele algo mais é necessário, significaria blasfêmia, pois Cristo seria apenas um Salvador incompleto. Então, por isso, nesse sentido, não podemos aceitar a intercessão de Maria, a intercessão de santos para a nossa salvação. A intercessão única e válida é do sumo sacerdote, que é Cristo. Então, esse é o ponto importante. Por isso dizemos com razão, junto com o apóstolo Paulo, que somos justificados somente pela fé ou pela fé sem as obras. Romanos 3, versículo 28. Entretanto, não entendemos isso como se a própria fé nos justificasse. Ela é somente um instrumento com que abraçamos Cristo, nossa justiça. Mas Jesus Cristo, atribuindo-nos todos os seus méritos e tantas obras santas que fez por nós em nosso lugar, é a nossa justiça. A fé é um instrumento que nos mantém com Ele na comunhão de todos os seus benefícios. Esses, uma vez dados a nós, são mais que suficientes para nos absolver os pecados. Então, quer dizer, aqui eu já gastei o meu tempo, né, explicando toda essa questão, né, de saber o que é verdadeiro. Né? Então, são coisas acerca, né, coisas acerca da verdade evangélica. Tá? Então, deixo aqui como esse comentário aqui, tá aqui, eu deixei. Consulta sobre as doutrinas autênticas da Reforma Protestante. Você está aí, ó, Credo Apostólico, Credo Niceno-Constantinopolitano e Confissão Belga. Vou utilizar só a Confissão Belga, que ela é até muito mais acessível do que a Confissão de Fé de Westminster e a Confissão Batista de Londres de 1689, que são geralmente as que eu utilizo mais, mas resolvi utilizar essas declarações de fé que são mais importantes. Então aqui, e aí agora eu vou entrar no segundo ponto. Combate às heresias. Primeiro é aquele que demonstra a certeza do juízo sobre os falsos mestres. Então o que acontece? A certeza do juízo sobre os falsos mestres
já está aí, eu já li Judas 4, versículo 5, e aí eu vou ler agora Mateus 10, versículo 28. Mateus 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, essa é a questão. Eu estou batendo nessa tecla porque hoje o que acontece? Quando a gente denuncia os falsos ensinos, o que acontece? Aí vem um grupo que acontece, que é o chamado grupo assim que fala que não devemos denunciar, não devemos nada, porque não podemos julgar, porque isso, porque aquilo, porque a gente só deve falar do amor de Jesus. E ainda alguns chegam a avançar mais ainda e dizer, não podemos falar de pecado, porque as pessoas estão muito machucadas. Não podemos falar sobre isso, só podemos falar de que Deus te ama e quer te salvar dos seus sofrimentos. Pare de sofrer. Fazer isso é, na realidade, empurrar as pessoas de uma vez por todas para o inferno. Isso é o pior de tudo. E não é esse o caminho que Cristo apontou para nós. Devemos sempre falar a verdade. E aí fala assim, falar a verdade em amor é o quê? É falar a verdade sem ser ignorante e estúpido. Mas a verdade deve ser sempre falada. É difícil a gente chegar e falar com alguém, né? E falar certas coisas que doem. É difícil. Mas precisamos falar. Jesus, ele amou o jovem rico. Mas o que ele disse? Uma coisa te falta. Vai, vende os teus bens e terás um tesouro no céu e segue-me. E o que aconteceu com esse jovem? Não quis largar. Então isso é importante. A gente vai chegar agora na segunda parte, né? O combate às heresias é aquele que revela a diferença entre o justo e o ímpio. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Agora vamos do versículo 4 ao versículo 16. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Lembrando que Noé pregou durante 100 anos a verdade, contudo ninguém quis ouvir. E aí continua, e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo, e quantos venham a viver impiamente. E livrou ao justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Só lembrando uma coisa importante, não foi mérito de Ló. Ló, pelo contrário, muitas vezes o que acontece? Tinha uma visão muito materialista das coisas. Tanto que quando ele se separou de Abraão, o que aconteceu? Ele preferiu as campinas mais vezes, ele preferiu um lugar mais bonito que aparentemente daria mais vantagens a ele. E aí, nesse sentido, o que acontece? Seus costumes já estavam muito mais arraigados aos costumes de Sodoma. Esse é o ponto. Tanto que acontece que mais tarde, quando ele escapou de lá, foi facilmente embebedado pelas filhas e as filhas tiveram um relacionamento incestuoso com ele. Então, na realidade, ele não foi chamado de justo por causa das suas obras, mas por causa da fidelidade a Abraão. Da fidelidade à família de Abraão. A aliança que Deus firmou com Abraão. Foi por isso que ele foi chamado de justo. Ele tinha temor? Tinha. O texto da Bíblia diz isso claro. Mas a gente tem que se lembrar que a justiça de Ló foi uma justiça atribuída sem mérito. A gente já vê assim uma prefiguração da justiça que Cristo coloca dentro de nós. Da justiça que Cristo atribui a nós. Não é?
aí a conta, né, a conta da nossa dívida para com Deus, Cristo pagou na cruz do Calvário. Então esse é o ponto principal. E aí continuando aqui o versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em inundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também não hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da justiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo corações excitados na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, e recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Nós verificamos aqui a imoralidade. E hoje o que vemos mais são falsos profetas ensinando a imoralidade. Uns querendo rejeitar a cruz de Cristo. Por exemplo, o texto bíblico ele diz de uma maneira muito clara, né? Que diz, quem quiser vir após mim, né? Após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tá aqui, ó. Marcos 8, versículo 34. A pessoa deve renunciar a si mesma. Mas o que a gente vê aqui? As pessoas procuram prosperidade. Riquezas desse mundo. O segmento de Cristo é diferente. Não estou falando aqui que a gente deve viver como miseráveis. Então por causa disso eu tenho que chegar e ser miserável, eu tenho que virar mendigo. Não, não é nada disso. Mas o nosso alvo fundamental não é esse. Vamos trabalhar, vamos viver segundo a vontade de Deus. E outra coisa importante, outros que querem ensinar, e aí vê aqui, ó, eles falam constantemente só de riqueza, 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 riqueza. E aí como diz aqui, ó, segunda epístola, né? Primeira epístola de Timóteo, ele vai dizer aqui, ó, capítulo 6, versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha aí, tendo sustento e com que nos vestir, estamos contentes. Olha aí a marca do verdadeiro apóstolo. E quantos falsos apóstolos? Os apóstolos de Renascer, os apóstolos da Mundial do Poder de Deus, os apóstolos diante do trono, né? Do trono santuário, né? Do pregador. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir aqui, estou aproveitando que eu estou na frente aqui da internet, né? Aí deixa eu ver a igreja. Igreja Plenitude do Trono de Deus, se diz igreja. Igreja Plenitude do Trono de Deus. E aí está aqui, ó. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, ou seja, insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então aí está a falsidade. Falsidade desses ditos apóstolos que dizem, porque eu tenho o jatinho, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Tá bom. E como está o povo da igreja? Esse é o grande cuidado que devemos ter. E como está o povo da igreja? Né?
Como está o povo da igreja? Pessoal de grandes impérios, como a Igreja Pentecostal Deus é Amor, os grandes impérios, as grandes igrejas. Né? Para pensar. E ainda, principalmente ainda, quando Jesus nos ensina a orar, nos ensina a orar pedindo e não profetizando e não determinando o que Deus vai fazer. Porque isso é muito importante. Olha só, como devemos orar? Né? Como devemos orar? Né? Diz aqui, ó, primeira epístola de João, diz, ó, segundo a vontade de Deus. Primeira epístola de João, né? Ela nos ensina. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 11 ao 15, que vai dizer: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele. Aí o texto diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, não é determinar. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então não é determinar, não é profetizar. Bom? Então não é determinar, não é profetizar. Seja bem-vinda, Sara, Deus abençoe. Então não é essa questão de determinar, é a questão apenas de quê? De estarmos atentos e fazermos a vontade de Deus. É orarmos nesse sentido. E aí, podemos dizer assim, que continua, né? Agora, outra coisa que nos alerta sobre essa questão, né? Aí vem aqui, segunda epístola de Timóteo, segunda epístola de Timóteo, que está aqui também. Aí ela vai nos alertar sobre muitas coisas, né? E aí é o capítulo 3, segunda epístola de Timóteo, capítulo 3 vai dizer: sabe, porém, isto, segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. É o que a gente vê muito hoje, né? E infelizmente o que acontece? Muitos ditos pregadores, o que acontece? Não estão ensinando a verdade nesse sentido. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então o que acontece? Como se pode dizer que o lugar é verdadeiro se ensina que não tem nada a ver crente pular o carnaval? Difícil, né? Crente andar de maneira indecente, eu vou falar assim, indecente. Um homem que não chega diante do espelho, uma mulher que não chega diante do espelho e fala com o Senhor: Senhor, esta minha roupa está sendo uma roupa decente diante da tua presença? É importante. E aí outro ponto também importante, e aí vem a questão das escrituras que falam que certos indivíduos com seus comportamentos e opções sexuais, o que acontece? Não herdarão o reino de Deus. A escritura fala de maneira clara isso. E aí muitos falsos mestres dizem que a igreja tem que ser inclusiva. A igreja por si só já é inclusiva, porque venham todos os que querem vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas só que o que acontece? Essa mesma igreja que chama a todos, ela também diz que esses todos não podem permanecer como estão, não podem manter-se no seu pecado. Conforme ele chamou a mulher adúltera e chegou e disse para ela: olha, vá e não peques mais, eu não te condeno. Mas ele disse: vá e não peques mais. Então quer dizer,
É preciso haver mudança de vida. Então esse é o ponto fundamental. Então quer dizer, há uma diferença entre o justo e o ímpio. Mateus 7, versículos 13 ao 24, vai dizer isso. Mas, vamos lá, deixa eu fechar essa parte aqui. Né? Então, está aqui, eu já até li já essa parte aqui, acerca de Balaão. Balaão foi um exemplo prático disso. Ele ouvia a voz de Deus, conhecia a voz de Deus, mas por causa do dinheiro, satisfazia as vontades dos reis que estavam próximos para poder amaldiçoar Israel. No início ele não pôde amaldiçoar, porque Deus ordenou que ele abençoasse. Mas depois o que acontece? O que ele fez para garantir o dinheiro dele? Falou, pegue as mulheres do seu povo e faça com que elas seduzam o povo de Israel. Aí eles podem ser amaldiçoados, porque entrou pecado na vida deles. E assim fez Balaão. E por isso Balaão foi amaldiçoado. Então quer dizer, fugir do dinheiro, do amor ao dinheiro. Devemos trabalhar para ganhar o nosso dinheiro, o nosso pão de cada dia. E Deus vai abençoando conforme o nosso esforço para fazer as coisas. Mas agora o amor ao dinheiro é perdição. E leva a todo tipo de pecado e imoralidade. E aí isso inclui prostituição, adultério, homossexualidade. E aí em todos os níveis aí entra gays e lésbicas, aí entra, a minha linguagem não é linguagem politicamente correta. Vou continuar a utilizar essa mesma linguagem, tá? Não é politicamente correta, mas a minha preocupação aqui é escrituras. Não estou falando de sociologia, não estou falando de filosofia, não estou falando de história, não estou falando de geografia, não estou falando de psicologia, estou falando de escrituras. Então, esse é o ponto principal aqui. Deus ele deseja que tenhamos uma vida santa. Ou seja, vida santa significa o quê? Esforço para obedecer seus preceitos, esforço para obedecer seus ensinos. E como podemos ouvir isso? Só quem ouve esse tipo de mensagem é aquele que tem o Espírito Santo falando ao seu coração. Aquele que não tem o Espírito Santo sente coceira nos ouvidos, se sente incomodado, se afasta. Mas aquele que tem o Espírito Santo está a cada dia, ou seja, todos nós estamos a cada dia nos arrependendo dos nossos pecados e nos voltando para o Senhor. E chegamos ao terceiro ponto, é aquele que demonstra que o pregador deve permanecer firme na verdade. Aí diz aqui, versículos 17 ao 22, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isso aqui é uma citação de Provérbios 26, versículo 11. E a gente pode perceber aqui o seguinte, as Escrituras nos falam que devemos permanecer firmes na fé, e que aqueles que permanecem firmes na fé são justamente aqueles que nasceram de novo, foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, foram transformados. Agora, aqueles que não são, eles entram na apostasia. A apostasia é o chamado pecado para a morte. É tipo isso. A pessoa saiu da presença de Deus e sente prazer na feitiçaria, sente prazer na prostituição, sente prazer em toda forma de pecado,
mas não busca arrependimento. Então isso é muito importante termos isso em mente daquilo que devemos fazer na presença de Deus. E eu vou encerrar aqui com a primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 16 ao 19. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículos 16 ao 19, que vai falar aqui sobre essa questão. Vai dizer assim a passagem: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Ou seja, pecou, se arrependeu, vamos orar por ele. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Quer dizer, a pessoa que se volta para a feitiçaria, se volta para todas essas coisas e sente prazer em estar nelas. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou seja, não tem prazer no pecado. E aí vem, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então eu quero concluir dizendo assim, que precisamos nos manter na verdade, tanto no conhecimento de Deus, quanto nos procedimentos morais. Tá? Vou estar orando agora, encerrando nossa live aqui com a nossa oração e bênção apostólica. E semana que vem, esperamos em Cristo Jesus concluir nossa live na segunda epístola de Pedro. Tá bom? E aqui eu incluo nesse caderno, aqui, né, há alguns nomes que a gente tem orado sempre, né, eu quero mencioná-los aqui, né, os nomes pelos quais temos orado, né, aqui está, peraí, deixa eu ver aqui, os nomes, aqui está, casal Jerônimo e Lia, presbítero Joel, sua esposa Adelaide, presbítero Elísio e irmã Marlene, presbítero José Luiz e esposa Maria Eliane, evangelista Edson e sua esposa Georgina, a irmã Deise e o pastor Paulo César, o irmão Luciano, sobrinho do nosso irmão Jerônimo, o João Vicente, o Ronaldo, o Biratã, o irmão Vanderlei, a irmã Valdelice e seu filho William, o irmão Júlio e a irmã Laudi, o Valdir, o Dante, o nosso irmão Diácono Valdemir, o presbítero Francisco, a irmã Deise Galiza, e nossos irmãos que temos orado sempre, a irmã Lucimar, Giselda, o irmão Walter, a irmã Sônia, o irmão Ailton, as famílias que são a família do nosso irmão Paulo César, a família do nosso irmão Edson Santos, o presbítero Alexander e família, a irmã Marisa Moraes e família, a família aqui Neves e Ximenes, a família também da Ana Paula Vilhalva, tá? A família também do nosso irmão Márcio, tá? Ok, nosso irmão Márcio também, tá? Já consta no nosso caderno, né? A irmã Lidiane, a irmã Aline Lima, o irmão Marcelo Mário, né? A família Rosete, o nosso irmão Josimar, Vladimir, o irmão Rui Siqueira e sua irmã, os irmãos Robson e Jacira, a congregação Batista Memorial do pastor André, a irmã Margarida Quaresma, o Miguel Ribeiro e Gisele, né? E também esses que eu mencionei são da terceira presbiteriana, né, de Nilópolis, e todos os demais que eu tenho orado, meus intercessores e intercessoras que estão à parte. Tá bom? Vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, quero te agradecer nesse momento pela tua graça e misericórdia. Senhor, que tu venhas, ó Pai, a ouvir os teus servos. E aqui eu começo com o nosso irmão Márcio Silva, que pediu para colocar seu nome no caderno. Reveste o Senhor da tua armadura, Senhor, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a tua palavra, e do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz. E concede a ele, Senhor, toda a provisão, toda a necessidade, e que no seu dia a dia de trabalho,
ó Deus, ele seja fortalecido em Ti, na Tua graça e no Teu poder, Senhor. Estão aqui todos os irmãos, Senhor. Da mesma forma, eu peço que cada um deles, Senhor, seja fortalecido em Ti, na Tua armadura. Cada família aqui representada, Senhor, seja também frutificante no fruto do Teu Espírito. E aqueles que precisam de libertação no meio dessas famílias sejam libertos. Aqueles que precisam de conversão sejam convertidos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, ó Deus Todo-Poderoso. E para todos aqueles, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que precisam de cura, Senhor, do corpo, da alma e do espírito, sejam curados e restaurados no poder do nome de Jesus. E, ó Deus, assim, visita a todos eles. E, ó Deus, eu te peço também, Senhor, pelas guerras na Ucrânia e em Israel, que a Ucrânia possa ser liberta e que Israel possa se defender e que, ó Deus, cesse-se a morte de inocentes, para a honra e glória do Teu santo nome, porque é isso que devemos orar. E, ó Deus, quanto ao nosso país, converte nossas autoridades, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e a cada funcionário público, de primeiro, segundo, terceiro escalão, até o mais simples de todos, converte-os para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. E assim, Senhor, tome em Tuas mãos a minha família, tanto por parte de mãe, quanto por parte de pai, a família da minha esposa, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos reveste, Senhor, de Ti. E Te agradecemos por tão grande salvação em Cristo Jesus, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Muito obrigado, Senhor. Ouve as nossas orações, confiados não no nosso poder, mas no poder de Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Até a nossa próxima live, segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. E se Deus permitir, de repente até eu posso fazer alguma outra live. E aí, Deus nos ajude. Assim Deus permitir. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.